Deixa eu chamar a Marilis, está aqui, minha colega querida aqui, ó. Marilis Pereira Jorge, bom dia, bem-vinda aqui no nosso Tertúlia. Tudo bem, Marilis? Oi, Fábio, bom dia. Bom Oi, dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Marilis, deixa eu te falar. Primeiro de tudo, eu sou seu fã, tá? Imagina, Fãzaço, eu assim, sou leio seus sua, textos, há acho muito muito mais legal os tempo. seus textos. Olha, agora, aquelas foram quantas? 192 palavrinhas que você arranjou aí para qualificar o Bolsonaro, foi isso? Você sabe que eu, na verdade, não tinha contado, né? Mas depois as pessoas que não gostaram do texto falaram que foram 192. Então, eu imagino que deva ter sido isso, porque eu acho que quem não gosta acaba prestando mais atenção do que quem gosta. Exatamente. Agora, eram palavras muito bem escolhidas para descrever a personalidade doentia, autocrática, tirânica desse infeliz que nos preside aí, né? Infelizmente, quase 60 milhões de brasileiros enganados por isso. Agora, Marilis, me conta uma coisa. Foi você viu que o Bolsonaro leu o seu artigo na live, um trechinho dele, com as palavras? Você sabe que Acho que ele não. Eu não tinha visto, só no dia seguinte de manhã, quando eu acordei, vi que meu WhatsApp estava cheio de mensagens e as pessoas, inclusive, daí preocupadas, né, com a repercussão que estava tendo e o que isso podia gerar, porque a gente sabe que quando o Bolsonaro joga o nome de um jornalista ou, enfim, de algum crítico ali naquelas lives dele, a intenção é justamente incentivar que sejam feitos ataques àquela pessoa, e isso infelizmente acontece, mas eu só vi realmente no dia seguinte, Fábio, não tinha visto no dia. Olha, só para vocês terem uma ideia, quem não leu o texto da Marilisa, eu vou ler aqui um pouquinho. Você pode escolher qualquer lugar do texto para começar, tá, gente? É indiferente. O sentido dele vem à tona, assim, é um texto mágico desse que se você ler só o último parágrafo, você já entendeu. Eu vou começar do primeiro aqui. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, é tão bom ler esse texto aqui, falar essa palavra. Reles, biltre, infame, bandário, aberração, calhorda, desprezível. E aí, olha, vem algumas palavras que eu nem sabia que tinham um significado tão desairoso. Mariola, que mais? Garganta, e vai por aí afora. Mas resumiu o que tem de melhor na língua portuguesa para qualificar esse sujeito. Mas, Liz, e as retaliações, como é que foram depois disso? Deixa eu até te falar um pouco antes do próprio texto, né? Porque às vezes teve gente que veio falar, mas é só um monte de. Esse texto, na verdade, tem que ter algumas histórias. Tem gente que fala que ele é só um monte de adjetivos, substantivos ali para xingar o presidente. E, na verdade, aquelas 192 palavras, elas têm um outro objetivo bem claro, que se chama desobediência civil. Eu não sei se vocês repararam, mas as duas últimas palavras, elas foram escolhidas para estar ali como últimas de propósito, que foram pequi roído e genocida. Numa semana em que pessoas que chamaram o presidente dessa forma estavam sendo investigadas, né? A gente sabe que há aí um movimento de perseguição. O Bolsonaro, esse governo desde o começo, a gente sabe que esse governo é um governo de intimidação. Eu já escrevi isso na Folha, acho que antes do final do primeiro ano, mas a gente vê que agora essa intimidação das redes sociais ela está passando está indo além, né? A gente está vendo as pessoas serem perseguidas. Então a gente tinha visto um sociólogo que tinha mandado colocar um outdoor em Palmas dizendo que o Bolsonaro era pior do que um pequi roído. Foi chamado não foi indiciado, desculpa, mas estava sendo investigado e tal. E a mesma coisa aconteceu com o Felipe Neto, que tinha chamado ele de genocida. Coisa que eu já tinha feito em 9 de dezembro. Eu escrevi uma coluna no Folha de São Paulo que o título era Genocida. Lá naquela época eu já recebi vários ataques não do presidente, na verdade, não diretamente, mas dos filhos dele, que foram para as redes sociais, compartilharam esse texto. Desculpa, o Bolsonaro também compartilhou esse texto. Inclusive pegando um tweet meu em que eu fazia uma celebração do avanço das questões de reprodução feminina na Argentina, que o aborto foi aprovado, né, tinha sido aprovado pelo Senado, e ele pegou esse tweet e juntou com esse começo do meu texto, no qual eu chamo ele de genocida, para dizer que, na verdade, genocida era por eu apoiar
esse direito que as mulheres devem ter, inclusive eu levanto essa bandeira aqui no Brasil. Então, o texto, na verdade, é uma desobediência civil, é para dizer, vocês não vão nos calar, vocês podem mandar investigar as pessoas, eu sei que isso já está acontecendo comigo, e aí, respondendo a tua pergunta, a coisa está bastante séria, eu estou tendo que tomar algumas providências, estou tendo que, enfim, me resguardar de certa forma pelas coisas que eu venho ouvindo e mas felizmente estou amparada, né, por uma rede aí que está me dando orientações de como agir nesse momento, mas é muito pesado assim. Mali? Eles não têm nenhum compromisso com o respeito, com a dignidade humana, a gente sabe disso, né? Só ver o que eles fizeram com a Patrícia Campos Melo, que até hoje está sofrendo aí perseguição dessa quadrilha. O que eu queria te perguntar, Marilise, eu vou fazer aqui um pouco o advogado do diabo, né? Porque depois que saiu o teu texto, que foi para os topics, trends, todo mundo compartilhou, recompartilhou, aí sempre vem aquele que bota o dedo e fala assim, mas isso aí foi inspirado no Rui Castro. E o Rui Castro se inspirou lá na mesma coluna que teve nos Estados Unidos contra o Trump, que era exatamente a mesma coisa. O que eu queria te perguntar, foi coincidência ou você foi inspiração mesmo e seguiu nessa linha de vamos peitar essa gente, eles não vão nos calar? Adorei que você perguntou, porque eu queria, inclusive, falar sobre isso. Foi vou chamar de feliz coincidência, porque eu sou uma grande fã do Rui Castro, meu colega de coluna. Eu fico realmente pasma que as pessoas achem, de fato, que eu escreveria alguma coisa que já tivesse sido feita por ele, simplesmente sem me importar em fazer alguma referência a ele ou ao que foi feito fora. No dia que aconteceu, que essa coluna foi publicada, quero contar essa história aqui então, aproveitar esse espaço de vocês, eu tinha mandado uma outra coluna, que o título era Família Rachadinha. Essa coluna está no site da Folha, está lá, inclusive, no mesmo dia que a outra coluna foi publicada. E o que acontece muitas vezes no meu processo criativo é que eu escrevo duas colunas. Estou escrevendo uma, acho que aquela coluna não vai ser tão forte, não vai ser tão boa, e acabo escrevendo outra. Essa coluna com os adjetivos e substantivos ali falando do presidente era a coluna que eu estava escrevendo e achei que era uma bobagem, porque já tinha sido feita lá fora contra o Trump, eu não achei que ia ter, né, tanta força, porque, afinal de contas, todo mundo já estava falando do Bolsonaro, eu mesma já tinha chamado ele de genocida em dezembro, então não seria exatamente uma novidade eu me referir ao presidente assim. Comecei a escrever essa outra coluna, fechei essa outra coluna, mandei para a Folha. Fechamos no processo de fechamento, a pessoa com quem eu faço essa ponte ali na Folha, eu falei para ela, olha, eu tenho uma outra coluna aqui que de repente serve para online, vou mandar para vocês darem uma olhada. Isso já aconteceu outras vezes nesse longo relacionamento de 7 anos que eu tenho com a Folha, um relacionamento longo e feliz. Gente, meu gato está miando aqui atrás. Quando eu mandei, a pessoa com quem eu tenho essa relação lá na Folha falou, olha, o Rui fez uma coluna que é basicamente a mesma coisa e foi publicada em janeiro. Eu falei, poxa, então esquece, me mandou o link e tal. Eu falei, pô, que droga, mas que bom que ele já fez e tal. Ele falou, mas deixa aqui que eu vou mandar para a Secretaria de Redação. Texto fechado, passou o tempo, eu fechei o texto muito cedo, eram acho que 3 da tarde, mais ou menos. Quando foi umas 6h15 da tarde, o jornal já estava praticamente fechado, o jornal fecha às 9, mas sempre fica ali uma rebarba de coisas, de acertos e tal. Eu fui avisada que aquele texto, com todas aquelas 192 palavras, ia entrar no impresso e que o outro ia para online. Então, assim, olha, a pessoa ainda falou, olha, tem uma palavra repetida, vamos tirar aqui, tarará. Não deu tempo nem de pensar, não, mas veja bem, isso vai... O texto foi... Até porque já tinha sido publicado pelo Rio, eu jamais imaginei que fosse ter
a repercussão que teve, mas eu acho o seguinte, eu acho que conversei com o Rui, inclusive, sobre isso, rimos sobre isso, ele brincou no final, ainda pegou, falou, como é que é? Que pena que temos boas ideias, ora bolas, foi a frase do Rui. Então, assim, eu não imaginei que ia ter essa repercussão, mas que bom que teve, porque eu acho que era o momento exato para a gente mostrar que não vamos nos calar, não vamos nos calar. Eu lamento que isso tenha sido usado contra mim por parte da esquerda, porque no final das contas eu acabei apanhando dos dois lados, estou sofrendo uma retaliação enorme dos dois lados, inclusive com falar de algumas pessoas falando coisas sobre o meu respeito, sobre o meu posicionamento contra o Bolsonaro, que vem desde muito antes da eleição, como se eu fosse uma bolsonarista arrependida, o que é uma inverdade absoluta. Maria, deixa eu te falar. Eu acho que tem essa coisa de apanhar dos dois lados, Marilis, porque as pessoas... Tá tudo muito imediato, tá tudo muito à flor da pele, mas assim, as pessoas que acompanham e que veem, por exemplo... você sempre disse e você bancou essa tua posição sempre, dizendo que Lula e Bolsonaro é a mesma face de uma mesma moeda. Assim, uma coisa que eu discordo completamente. Eu não acho que Lula e Bolsonaro sejam os dois piores, como você pôs numa coluna antes da eleição. Ficaram os dois piores. Eu não acredito que o Haddad seja um dedo do Bolsonaro. Mas eu não fiz essa... Desculpa, deixa eu te interromper, mas eu não fiz essa comparação. A comparação que eu fiz, e está muito clara na coluna, é que eram as duas piores escolhas para o país, que continuaria numa guerra política, como a gente está vendo, e que se na próxima eleição, por exemplo, se o PT ganhar, vai continuar essa guerra política. Era sobre isso que eu falava. Eu não fiz uma comparação sobre pessoas. É verdade, tem razão. Eu fui para a rua, eu levantei hashtag de ele não, eu escrevi coluna, eu bati no Bolsonaro. Verdade, é tudo verdade. Eu fui ameaçada de morte antes da eleição. Eu jamais comparei Bolsonaro ou Lula. Sim, digo que o Lula é um líder populista. Isso não significa necessariamente que é não significa que ele seja populista aos modos horrendos do Bolsonaro, claro. Mas é um político que realmente lança a mão de alguns artifícios que se encaixam nessa descrição, mas eu jamais disse que Lula e Bolsonaro são iguais ou que Haddad e Bolsonaro são iguais. Não foi essa a minha análise. Não, mas é quando a gente diz eles são os piores para o país. Eu, por exemplo, eu acho que se hoje a gente tivesse o Haddad, a gente já estaria à porta da vacinação. Marita, vamos fazer o seguinte, porque a opinião é dela, ela tem todo o direito de ter a opinião dela sobre o que ela quiser. Agora, não é verdade, você tem uma esquerda rançosa no Brasil, tão ruim quanto a direita rançosa que a gente tem. E eles aproveitam as mesmas coisas, os mesmos estereótipos, o estigma. Eu acho que a Marilis foi de uma coragem espetacular, porque aquelas 192 palavras alinhavadas... Acabei de falar isso, que ela foi corajosa por causa disso, acabei de dizer isso. Mas é porque a gente fica cobrando tempo. Mas você falou mal do Lula um dia. Eu cansei de falar mal do Lula aqui. E reitero, até eu já falei mal do Lula, não é essa a questão, PT, gente. Não, eu não estou falando sobre você, Maria. Eu estou falando sobre quem tece essa crítica, que está errada. Porque é o seguinte, o PT cometeu erros terríveis. O antipetismo está aí, não é produto só do bolsonarismo. Pode ser até o contrário. Então, assim, quando alguém de coragem bota lá 192 palavras para desopilar o fígado da gente e mostrar que aqui ninguém vai calar a boca para um tirano informação como esse, eu acho uma atitude corajosa, deve ser elogiada, não criticada como estão fazendo. Mas um dia ela xingou o Lula, eu também xinguei o Lula. O governo do Lula teve vários erros, teve o mensalão, teve petrolão, teve tudo isso, e quem não enxerga, está cego tanto quanto os da direita. Então não dá para ficar cobrando. E outra coisa, olha, gente, vamos ser respeitosos aqui, porque uma coisa é você dizer, olha, a luta política vai continuar enquanto esses campos não forem recombinados aí. A outra coisa é, Lula é tão ruim quanto Bolsonaro. Não foi, eu li a coluna da Marilisa, eu vi. Não, obviamente que não foi isso, está sendo usado como objeto de especulação. Então, Marilisa, eu acho que... não é só ele, né? Tem os filhos também, né, gente? A gente está vivendo um momento que ele se esconde atrás dos filhos, porque quem ataca a Marilisa, ou o Rui Castro, a Patrícia, não é ele, né? Na verdade, são os filhos, é o gabinete do ódio. Esse cara é tão covarde que nem vai vir para cima da gente. Olha, eu tenho até
eu estou sabendo, até porque estou envolvida numa questão agora, eu estou sabendo um pouco de como funciona essa estrutura. É tudo muito estruturado, e são pessoas que estão ligadas diretamente aos Bolsonaro, então não é de graça. Então o Ciro ter recebido aquela convocação lá para se explicar por ter xingado o Bolsonaro, assinada pelo próprio Bolsonaro, isso é uma coisa arquitetada, não é também só o ministro da Justiça, que é um capanga do presidente, que é uma coisa inacreditável também, a atuação desse ministro, mas é uma coisa articulada, é uma família de bandido que está no poder, que, como eu escrevi nessa coluna, que era para ter saído nesse dia, quero mandar para vocês lerem, que eu falo que eles estão usando a presidência da República como uma extensão ali do seu gabinete de crimes, que é um absurdo que a gente está vivendo. Agora, é isso que o Panunzio falou. Sim, eu sou jornalista, gente, eu sou crítica a políticos, eu sou crítica a todos os governos. Como diria Milor, entendeu? Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Critiquei Lula, critiquei Dilma, critiquei Temer. Antes disso, eu nem escrevia sobre política, então não adianta vocês irem me cobrar de criticar os outros presidentes lá atrás, mas eu não falava sobre isso. Mas assim, eu sempre vou criticar. Agora, eu sei exatamente onde eu estava nessa eleição, eu sei exatamente que bandeiras eu estava levantando, eu sei exatamente os 3 dias que eu fiquei em casa aqui, tensa, passando mal, por estar sendo ameaçada de morte antes da eleição. Sabe? Hoje que as pessoas estão vendo dessa agressividade do bolsonarismo, essa milícia que está na presidência da República, eu já vi antes da eleição. Então, eu fico muito chateada, gente, de estar sendo atacada por essa militância da esquerda, que me transforma uma pessoa como inimiga, sabe? Eu acho isso contraproducente, inclusive. Marilis, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo? Você já tem advogado? A Folha está te apoiando? Como é que está essa briga? Já chegou às vias de fato? Olha, eu prefiro não falar nada do que está acontecendo no momento, até por uma questão de segurança, Mali, mas estou sendo, sim, apoiada, já tenho uma rede aí de proteção, porque a coisa deu uma escalada talvez um pouco perigosa. Talvez não, né? A gente sabe bem do que essas pessoas são capazes. Sim. Mas, desculpa, mas eu prefiro, até por orientação, eles tinham me dito até que era para eu não falar com ninguém, não falar nada, mas eu falei, gente, mas eu não vou falar nada que eu já não tenha escrito, que eu já não tenha falado. Então, por isso que eu tô aqui com vocês hoje, mas nesse caso eu prefiro não entrar em detalhes, desculpe. Não, imagina, perfeito. É só que tá. Eu acho ainda que antes de melhorar vai piorar muito ainda. Eu falo exatamente a mesma coisa. Você está certíssima. Eu acho que ainda vai piorar muito antes da gente sair desse pesadelo que a gente mergulhou e que não consegue acordar jamais. O que eu fiquei feliz dessa coluna, apesar de tá tendo toda essa retaliação de todos os lados, é que ela repercutiu de uma forma muito forte. Veio a parte até engraçada, que vieram versões aí regionais de pessoas mandando de como o mineiro fala, de como o gaúcho fala, o paranaense. Eu sou paranaense, eu morri de dar risada com as versões. Em inglês, francês, fizeram música, tem poesia, tem caneca, já me disseram que vão fazer outdoor com as coisas. Eu fico feliz de que as pessoas se sintam encorajadas em dizer o que elas pensam sobre esse presidente, sabe? Por isso eu falo da importância do texto. Não é eu ter falado tudo aquilo sobre Bolsonaro, eu sei que eu vou sofrer aí as consequências disso, mas essa desobediência civil para a gente dizer que a gente não vai ser calado, isso aqui não é uma ditadura e não será. Como vai ser para frente? Do mesmo jeito que sempre foi. Eu vou tentar ser coerente com as minhas ideias e dar um pouco de... Às vezes dá um pouco de raiva ser tratada com essa intolerância, né, de todos os lados, mas eu acho que, enfim, faz parte. Só preciso me fortalecer para continuar.